Salve pessoal, Júnior aqui, seja bem-vindo ao meu canal, trazendo mais um vídeo para vocês, continuação aqui do nosso sistema de save load. Eu tive que picotar o vídeo, né? Então agora nesse vídeo pelo menos o baú e a mochila também vão estar funcionando. Você salva e faz o load e os itens mantém lá dentro, independente se está equipado ou não, beleza? Vamos onde tudo acontece. Nosso Brain Save, a gente já deixou no vídeo passado tudo pronto. Então se você não viu o vídeo passado, é importante assistir lá, porque senão você não vai conseguir, porque você não vai ter os recursos para fazer isso funcionar. Vamos lá, vou desconectar esse pino, porque agora eu vou dar um novo Forte Loop. Daria para fazer aqui, tá? Só para deixar claro, para quem quiser se aventurar aí. Só que vejam, aqui a gente está chamando o item master, então eu teria que filtrar para mim saber quem que é mochila aqui no meio desse tanto de item que pode existir no mapa. Eu prefiro fazer diferente, tá? Já resolvemos a parte do item, ok, vou ter uma, não duplicidade, né? Eu vou salvar um item e depois vou salvar novamente a mochila logo abaixo aqui. Eu prefiro fazer separado, tá? Ainda mais quando é um item crítico assim. Então poderia sim buscar por um cast e fazer o sistema aqui em cima. Talvez em os próximos vídeos eu possa trazer uma melhoria. Melhoria não, né? Só uma redução de loops aqui para evitar um salto aqui. Mas agora não, vamos fazer tranquilo aqui, tá? Então a gente vai continuar pelo complete, ou seja, tá tudo terminando aqui. A gente vai continuar agora o novo sistema. Então eu digo novo sistema porque eu vou dar um get ao Actors of Class aqui. E vou pegar o P mochila. Lembrando, meu P mochila aqui a gente vai renomear. Em algum dia, ele é minha mochila master. A gente pode colocar até o nome dela de master container ou algo do tipo para facilitar o entendimento. Mas por enquanto é P mochila, eu não vou alterar agora não. Vou sair pelo complete, lembrando o complete estava linkando aqui. Daqui a pouco a gente vai relinkar ele, tá? Então o que a gente vai fazer nessa parte? Vou rodar um loop, é claro. Forte loop, lembrando. Eu estou na parte de save. Em cada loop aqui, ó, eu estou trazendo a mochila. Então cada mochila tem o inventário componente dela, né? Inventário componente back, que é o componente da mochila. Vamos chamar a função que a gente criou no vídeo passado. Get item save. Linkamos aqui. Então cada vez que ele encontrar uma mochila, eu vou ter acesso a todos os itens, se existir dentro dessa mochila. Vou pegar a variável que eu tenho aqui, ó. Posso dar um Ctrl C desse aqui, ó. É esse carinha aqui. Cadê? Lá em cima, ó. Quem quiser ir arrastando, é a mesma coisa. Como a gente promoveu, a gente tem essa facilidade aqui de simplesmente chamar a variável aqui, ó. bpsave, largamos aqui. Get. Dentro do nosso objeto aqui de save, a gente tem a nossa variável que a gente criou, que é o conjunto de itens e de mochilas. Então, S containers. Vou dar um get nele também. E agora, como ele é um array, vou chamar um add. Muito bem. Então, a cada loop, a gente linka aqui. Aí pode ver que isso aqui não encaixa aqui, né? Não dá certo, né? Eu tenho um array aqui e aqui eu não tenho, eu tenho um pino. É só chamar um break, ou pode dar um split aqui, que ele vai trazer para mim aqui as seguintes informações. Tem o ID do container. Então, quem que tem acesso a essa variável aqui, ó, é cada baú, lembra? P mochila é filho do item master. O item master tem também o container ID. Então, vou dar um get aqui. E agora, toda vez que eu salvar um item, só para explicar o que a gente está fazendo para quem não está conseguindo entender. Rodou aqui, ó. Vou dar um forte loop em todos os atores de container. Primeiro ator, index 0, mochila 0, por exemplo. Eu tenho o container dela ID aqui. Salvei aqui na variável. Ok? Então agora eu sei que esse item aqui que está sendo salvo, nosso index 0, tem alguns itens. Quais itens? Agora a gente tem um array, ó. Agora eu posso vir aqui e linkar esse array aqui. Então, novamente, rodou a primeira vez, index 0, mochila tática. Quais itens tem dentro dela? São esses itens aqui. Salvou. Então, ID mochila tática 01 tem esses itens. Próximo salto, mochila pequena. Mesma coisa. Salvou aqui o nome dela. Mochila pequena tem esses itens. E assim por diante. Cada loop, quantos itens você tiver, ele vai fazendo isso. E para mim não esquecer, como a gente está falando aqui de momento de save, e o jogador vai poder salvar quantas vezes ele quiser, né? Ele não vai salvar e fechar. Ele pode estar salvando, passou o momento, ele salva de novo, outro momento ele salva. Então, cada vez que ele salvar, como a gente não consegue colocar, quer dizer, conseguir até consegue, mas não faz sentido colocar o unique aqui para aceitar valores únicos, porque vai ter itens que são duplicados. Então, cada vez que o jogador salvar, antes aqui, ó,
na hora que ele chamar a variável aqui do getAllActors, antes de rodar o loop, a gente chama um clear aqui, ó. Novamente, a gente vai chamar a mesma variável que a gente vai salvar baú e os itens dele, ok? A gente vai chamar aqui um clear. Então, a primeira coisa, antes de eu adicionar nesse sistema aqui de save, eu vou limpar esse array meu aqui. Então, apertei o botão save, a primeira coisa que ele vai fazer é esquecer tudo que tem dentro desse array aqui, ID e itens, enfim, o que tiver lá ele vai deletar, e aí sim ele vai carregar com tudo novo aqui. Então vamos lá. Não posso esquecer do complete, linkamos aqui. Parte do save tranquilo, né? Compilamos e salvamos aqui. Vamos à parte do load, né? Agora que tudo vai funcionar. Ou seja, salvei, quando eu voltar, os itens têm que voltar dentro da mochila e nos baús, respectivamente. Só para reforçar, como foi na opção passada, também seria possível fazer junto aqui. Prefiro fazer separado, tá? Porque a gente já destruiu, criou novamente as mochilas e agora eu vou perguntar por mochilas que ficaram no mapa. Então, vou só chegar esse aqui um pouquinho para trás para não ficar muito encavalado. Show, vamos lá. getAllActors. Vou perguntar novamente por P mochila. E só para reforçar aqui, ó. Então, quando a gente está no último complete aqui, ó, eu vou chamar todos os atores, no caso agora, todos os atores que são do tipo mochila. Mochilas e seus filhos. Legal, da mesma forma, vou rodar um for loop para me saber quem que são as mochilas aqui, ou o baú. E da mesma forma, ou aqui, né, que eu não promovi, mas eu vou simplesmente criar um reroute aqui, ó, lembrando, tá vindo do save, tá? Poderia fazer uma promoção aqui também, mas eu vou por aqui, ó. Vou descendo aqui, vou chamar a nossa variável, que é responsável por saber quem que é a mochila e os itens dela, então sContainer. Vou dar um get. E agora é um pulo do gato, tá, galera? Vamos lá, prestem atenção aqui, ó. For each loop, which break. É importantíssimo ter o break. Só para desenhar para vocês aqui. Eu vou fazer uma comparação, na verdade vou fazer agora, tá? Então, vejam. Se os itens estão no mapa, então eu tenho a possibilidade de chamar aqui, ó, ID container. Então a cada loop eu vou rodar esse loop aqui. Só para vocês entenderem aqui, eu vou dar um split e eu tenho o ID. Aqui também o ID, esse ID está vindo do save, esse ID é dos itens que estão no mundo, quer dizer, os itens não, os itens que são do tipo mochila e seus filhos, tá? Então eu tenho o ID dele aqui. Igual, 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 né? String a gente compara com exatamente igual. Então a gente vai comparar aqui. Só para vocês entenderem como funciona esse tipo de loop aqui, tá? Ok, eu vou trazer um pouquinho para baixo aqui, só para sair para um branch. E seguimos aqui. Por que que eu preciso desse break aqui, ó? Porque vejam, aqui eu estou rodando todos os atores. No caso, atores do tipo mochila. Então vamos lá, index 0, primeira mochila que está no mapa. Rodei aqui. Nesse momento aqui, ele vai rodar também o loop dos atores que eu salvei, que está no meu sistema de save. Então aqui vai estar no index 0, aqui se tiver 10 mochilas, ele vai rodar 10 vezes aqui, para depois vir para o index 1, rodar 10 vezes, index 2, 10 vezes, entenderam, né? Vou ficar até o 10 aqui, mas entenderam. Aqui ele rodou, está no 0, aqui ele vai rodar tudo e depois ele volta para cá. Por isso que eu tenho um break aqui, porque quando essa condição aqui for verdadeira, vou fazer aqui, mas não preciso fazer ainda, a gente vai parar ela. Por quê? Porque senão, quando a condição, imaginem assim, a condição vai ser verdadeira quando esse daqui for index 3. Então ele rodou aqui, por exemplo, mochila 1, mochila 3, mochila nomes malucos aqui, achei o nome. Ok, é true. Se eu seguir no true com um loop normal aqui, se eu tiver mais 10 mochilas, todas as mochilas vão receber os mesmos itens. Por quê? Eu não tenho como parar esse loop enquanto ele não terminar. Lembra que eu falei? Se aqui tiver 10 e aqui tiver 10, ele vai rodar no index 0, vai rodar 10 vezes. Ele vai fazer isso também aqui. Então, achou true, ele vai rodar o próximo loop, vai colocando em todas as mochilas porque não tem como parar. Agora, como eu tenho break aqui, ó, então não precisa fazer dessa forma, só para explicar. Ele encontrou a mochila tática 3, tá os itens dela aqui. Colocou, beleza, coloquei break, ou seja, vou parar isso aqui, ele vai voltar para cá. Ele vai para o index 1. Encontrou? Encontrou. Coloca os itens lá. Parou. Vai para o index 2. Não encontrou, não encontrou, encontrou.
para, vai para o index 4 e assim por diante. Então a gente tem que ter um freio aqui, porque enquanto vai dando falso, não tem problema. Deu true, eu paro para na próxima ele fazer alguma coisa aqui, mudar o index dele. Ok? Vamos seguir. Então vejam que a gente sai aqui, ó, pelos itens agora. Ou seja, achei baú, baú 2 e é o baú 2 agora. Os itens do baú 2 aqui, no exemplo, for each loop. Então se caso for true, eu vou rodar esse loop aqui. Daí como eu achei a mochila, lembra? Aqui é a mochila. Então, novamente, mochila 2, a mochila que é essa daqui dos itens dela. O item pertence, os itens que estão nesse index são dessa mochila aqui. Então, nessa mochila eu tenho get, ou possibilidade de chamar, né, get, inventário, componente back. Vou chamar um reroute aqui só para a gente levar esse carinha lá na frente. Vou dar mais uma distância aqui, ó, só para a gente poder chamar o break com facilidade. No inventário componente, eu consigo chamar um add to index. Legal? Então, a cada vez que rodar, o quantos itens for necessário rodar, a gente vai chamando isso aqui, a gente vai adicionando os itens. Posso dar um split aqui? E eu tenho todas as informações que o meu item precisa para poder adicionar ele novamente ao inventário. Item objeto está aqui. O index, para quem viu os vídeos passados, sabe que ele não vai entrar aqui, porque ele é XY, aqui eu só tenho o index. Só que no meu inventário componente, eu tenho uma função que muda de index para array, ou no caso vetor 2D, e também eu tenho o processo inverso, no caso array to index. Ou seja, eu tenho o array aqui que é a minha position, entro com ela aqui, ele vai modificar, né, porque um é um int point, o outro é um vector 2D, beleza, superado. E eu tenho o index aqui. Só que vejam, eu ainda tenho a quantidade, e se o item está rotacionado, eu não preciso do index desse array. O index, ou no caso, a posição de cada item, já está vindo aqui no position. Lembrem que isso aqui é um item objeto, então eu posso setar aqui, ó, set QTD, que é a quantidade. Linkamos aqui e pegamos aqui da quantidade. Da mesma forma também, eu tenho aqui, ó, o rotation. Então, da mesma forma, vamos lá, só vou chegar um pouquinho para cima aqui, ó, só para facilitar, para ficar mais organizado. Set rotation, linkamos aqui e seguimos pelo nosso sistema aqui. Claro que eu tenho que marcar aqui, ó, o link do rotation. Legal? Compilamos e salvamos. Não posso esquecer daqui, ó. Então, ou seja, ele colocou todos os itens no baú 2. Opa, terminei de colocar os itens, break. Aqui, ó, para isso aqui. Para quê? Para ele não colocar os itens que são desse baú aqui para outros baús. Deixa eu só arrumar isso aqui. Legal. Então ele colocou os itens do baú 2, parou para quê? Para isso aqui dar um break. Quando esse loop termina, ele vem para cá, vai para o index 3, no caso. Rodou, encontrou, colocou os itens. Parou, index 4. Daí ele consegue colocar os itens para todos os baús corretamente. A gente pode testar já, tá? Bem tranquilo, né? Tem uma coisinha ainda para a gente mexer, mas vamos lá, vou mostrar aqui que está funcionando essa parte, é bem legal. Eu já apaguei meu arquivo de save, tá? Então eu posso arrastar a arma para cá, posso colocar um herb aqui, ó, rotacionado aqui, e vou salvar. Salvei, lembrando, eu pus no baú, saí, voltei, o baú está aqui, entrei nele, ixi, rapaz, a gente só precisa voltar aqui em cima, ó. Porque lembra, a gente destrói todos os itens, é importante frisar sempre, toda vez que iniciar o load, o mapa vai estar dessa forma aqui, certo? Então, tudo vai estar como a primeira vez que o jogador vai jogar, no primeiro frame, ninguém vê isso. Então, é destruído tudo e se adicionou outros itens surgiram, ele vai salvar, porque quando ele apertar o M, ele vai pegar a foto daquele momento do mapa, certo? Só que vejam, no momento seguinte, para fazer isso, né, para colocar todos os itens novamente, a gente spawna todos os atores. E estão vendo? Meu container aqui, ó, tá sem ID. Então, todos os IDs iriam ser alterados aqui e não ia funcionar meu sistema de load. Por quê? Nessa comparação aqui, ó, eu ia ter um ID, que é quando eu salvei, e esse ID novo aqui nunca ia bater com esse, porque é uma série de números e letras, então ia ser bem impossível coincidir de algum baú bater com esse ID aqui aleatoriamente.
Então, para evitar isso, a gente não gosta de trabalhar com coisas aleatórias para que nosso sistema funcione. A gente vai pegar daqui, ó. A gente tem aqui, ó, a possibilidade de chamar do smapa. A gente salvou ele aqui, ó. Lembra? No vídeo passado a gente colocou salvando aqui no smapa. E agora, como a gente está dando load aqui, ó, carregando muitas informações dele, sabendo quem que é a classe, no caso, a classe já fica salva, né, por default, mas a quantidade e algumas configurações a gente consegue trazer, e é claro também, agora a nova Container ID. A gente não pode esquecer esse carinha aqui. Legal? Feito isso, compilamos e salvamos. Podemos testar. Eu vou testar com o baú primeiro, só com ele, só para mostrar uma coisa. Vou pegar alguns herbs, vou colocar nesse baú aqui mesmo. Posso pegar minha arma, arrastar para cá. Vou rotacionar esse item meu aqui, vou colocar aqui. Vou pegar mais um herb, vou colocar deitado aqui no baú. Legal. Salvamos. Saí. Voltei. Ele já fez o load automático. Os itens estão aqui. E é claro que ele respeita qualquer posição que eu quero que ele fique. Certo? Então, saí, voltei. Ele respeita essas posições. Legal? Tá funcionando, né? Vamos lá, falta mais um passo por conta da mochila, mas vou mostrar para vocês, é interessante isso. Ó, vou colocar aqui a arma bem no meio. Saí, salvei. Voltei aqui. Baú tá da mesma forma. E a mochila minha, mesmo eu equipando, ela tá com a arma aqui. Poderia ter olhado ela no chão, ó. Vou sair sem salvar, vou voltar, né? Apertei o botão errado, né? Ó, vou apertar o F agora para inspecionar ela. Minha arma está aqui. Só que eu tenho um problema aqui, vejam. Vou mostrar para vocês o erro que acontece aqui, só para vocês entenderem. Vejam só. Vou aproveitar essa mochila aqui que não tem nada. Vou pegar mais uma arma aqui. Equipei a mochila, não tem nada nela. Vou colocar a arma dentro da mochila, certo? E vou jogá-la no mapa. Tudo ok. Vou investigar ela. Ela tem a arma ali. Salvei. Saí do jogo, voltei. Olha lá, ela mudou de posição, claro, né? Foi onde eu joguei ela. Vou investigar. A arma está aqui. Beleza. Ah, Júnior, qual que é o problema? O problema está no passo a passo. Entenderam como eu fiz, né? Vou fazer inverso agora. Eu vou deixar de fazer uma parte. Ó, vou equipar ela. Vou colocar a arma para dentro dela. Vou jogar ela fora. E agora vou salvar sem ter interagido com ela. Salvei. Saí. Voltei. Ó, esse item está aqui. Esse item está aqui. E esse item sumiu. Por que que esse item sumiu? Porque quando eu interajo dessa forma aqui, ó. Vou pôr a arma aqui. Vou jogar essa mochila fora. Vou equipar ela. Coloquei aqui. São erros que a gente precisa aprender a analisar. Se você não tem habilidade ainda, é importante treinar mesmo, procurar o erro e entender por que que ele ocorre, porque senão, cara, fica difícil mesmo. Então tem que começar a investigar ali, procurar por que que deu erro. Será que é aleatório? Nada é aleatório, tudo é programação. Às vezes a gente não sabe por que está funcionando e a gente precisa investigar para saber por quê, e principalmente quando não funciona. Então vejam. Nesse momento, se eu salvar, eu vou perder essa arma aqui. Vou mostrar para vocês por quê. Vamos lá, mais fácil, né? Vou investigar minha mochila aqui, ó, que é dela. Ela é a Master, né? A gente vai mudar o nome dela futuramente. O que que a gente precisa entender aqui, ó? Quando eu interajo com a mochila, e sim, ela vai ter comportamento de baú aqui, vai abrir o HUD para mim aqui, ó. Quero ver esse HUD aqui. Vejam só. Então, ela vai ser baú? Sim. Beleza, ou mesmo se não for baú, mas é a mochila, ela vai ter o mesmo comportamento. A gente tem que saber disso. Então, quando eu for investigar ela, veja o que acontece aqui, ó. Eu tenho o item objeto. Eu vou até antes, vamos até antes aqui, ó. HUD, my HUD. Ok? Quando eu tiro a mochila aqui, ó. Vamos lá. Vejam que quando eu tiro a mochila, ó. Estou usando o on-drop aqui, ou seja, peguei a mochila, estou arrastando a minha mochila para a janela principal. Então, se for a mochila, vejam o que a gente faz. A gente pega o item objeto da mochila e salva a referência de inventário que ela tinha. Certo? Então, o item objeto da mochila, imagine aqui, ó. Estou com a mochila nas minhas costas aqui. Joguei ela no mapa, essa mochila aqui. Dentro do item objeto dessa mochila,
ele trouxe o inventário que ela tinha. Ok. Quando eu interajo com ela aqui, ó, vejam, interact, eu pergunto se esse inventário que veio das minhas costas, ou estava lá mesmo, parado mesmo na primeira vez, se está vazio ou não. Porque se não tiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o item objeto, ou no caso melhor, o inventário que está dentro do item objeto e vou setar no inventário da mochila. Ou no caso, no array de item objetos, que é o nosso inventário, tá? Então, eu vou fazer isso. Vou pegar o que está no item objeto e vou salvar dentro desse inventário no componente da mochila. E isso só acontece quando eu interajo. Por isso, na primeira vez que eu testei, funcionou. Fui lá interagir com a mochila, salvei porque eu olhei, eu vi o item ali, salvei, vou voltar, ele está ali. Da outra vez que eu joguei sem interagir, essa parte aqui, ó, não rodou. Então ele não pegou do item objeto, ou no caso esse inventário aqui, e não salvou no componente. Por isso que quando eu fiz o save, voltou, deu reload, ele não voltou nada porque ele não fez essa parte. Então, para a gente não ter que interagir toda vez, né, não pode falar para o jogador interaja antes de salvar. É ilógico isso, né? Então eu posso pegar essa parte aqui, ó, desde aqui verificação se está vazio, e essa parte aqui, ó, Ctrl C dela. Vou levar aqui para cima, tá? Vou criar um novo custo evento aqui. De custo evento. Vou chamar de fix save container, por exemplo. O nome pode ser o nome que você achar melhor aí. Ctrl V. Linkamos aqui. Vou só arrumar aqui que está meio bagunçadão. E aonde eu vou chamar esse cara? Vou aproveitar que meu MyHUD está aberto aqui, ó. Então, se foi minha mochila, depois que eu setei o inventário dentro do inventário do item objeto, porque se for antes ele não vai ter inventário e vai falar que está vazio, certo? Então, eu tenho aqui a minha mochila, eu posso chamar esse evento que a gente acabou de criar. Fix container, ou no caso, fix save container. Linkamos aqui e linkamos aqui. Isso aqui é o que a gente está falando para o nosso sistema. Toda vez que eu jogar a mochila no chão, ele já vai fazer essa migração aqui automática para a gente. Pegar do inventário do item objeto e jogar no inventário do nosso componente, ou no caso do componente da mochila. Ok? Então vamos lá, vou apagar meu arquivo de save, tá? Muito bem, apaguei meu arquivo de save. Vamos lá. Mesmo teste. Peguei a mochila, joguei a arma para dentro dela, joguei ela fora, sem interagir, porque meu sistema já fez esse interact para mim. Se tinha item dentro dela, ele já levou para dentro do inventário que fica dentro do componente. Ok? Então salvei sem interagir com ela, saí, voltei. A mochila mudou de posição, claro, eu joguei ela mais para frente, está aqui. Posso pegar ela, salvar com ela equipado, voltar. Estou com a arma aqui, posso interagir com esse, levar para lá. Pegar mais alguns herbs aqui, rotacionar dentro da minha mochila. Pegar mais alguns aqui, ó. Deixar um de pé e um deitado. A arma está aqui? Está aqui. Salvei, saí, voltei. Estou com os herbs todos malucos aqui. A arma está nessa. Vou colocar ele deitado nessa mochila aqui. Salvei. Saí, voltei. Show. A arma nessa. E o herb nesse com 3. E tudo certo. Beleza, pessoal? Vou encerrar esse vídeo aqui. Agradeço aos membros do canal. Muito obrigado pela força que vocês dão aqui. Ajuda demais a gente a continuar com os vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o like, marca o sininho. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Vou fazer a parte agora de armamentos, mas claro, eu vou corrigir um bug que eu encontrei aqui, ó, a respeito dessa mochila. Ela salva muito bem, tá? Só para explicar para vocês aqui, ó. Então, vejam só, vou levar esse herb em qualquer posição aqui. Vou salvar, vou sair, vou voltar. Ele está aqui. Só que se eu tentar voltar com ela equipado, dá um erro. Depois eu vou analisar, cara. Está tardão aqui, eu não vou me delongar muito com isso, não. Então, se no caso você chegou nesse ponto do vídeo e vai salvar com essa mochila tática aqui, principalmente se você é membro, né, baixou o arquivo, você vai ter esse erro. Vou analisar, assim que possível, sai a correção dele, beleza? Então, a gente se vê na próxima, galera. Um grande abraço, que bem, e valeu!